CPI da Covid pode convocar Bolsonaro e governadores? Ringue da Pan no ar, comigo, Guga Noblar, Kim Kataguiri. O assunto da semana, convocação da CPI da Covid, de governadores e até o presidente Bolsonaro tentaram convocar, ventilaram lá até a possibilidade de convocar o presida. Então vamos debater isso, pode ou não pode? O que você acha dessa jogada, Kim? Bom, eu vou começar falando, galera, para mim, está havendo, claro, uma grande discussão jurídica em torno desse ponto, se pode convocar ou não governadores, o que também valeria para o presidente, porque uma coisa puxa a outra. A Constituição Federal, no artigo 50, ela diz que é possível uma CPI convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Diz isso, portanto, fica implícito, como ela não cita o presidente, fica implícito, segundo boa parte dos juristas, que não pode se convocar, portanto, o presidente. Tem também a questão da separação de poderes e tem também a questão da federação, do Brasil ser uma federação que implicaria na convocação dos governadores, o que não permitiria, portanto, a convocação de governadores. Então, uma coisa puxa a outra. A separação de poder e a questão também da simetria faria com que, se você não pode convocar, portanto, o presidente, essa questão, como eu disse, da separação do poder, também tem a questão da simetria. Você também não poderia, portanto, convocar o presidente ou o governador ou o prefeito, que são quem comanda os poderes executivos em estados, municípios e no governo federal. Nenhum, portanto, comandante de poder executivo poderia ser convocado, que vale para um. Questão de simetria valeria para os outros. Questão também de separação de poderes. Essa é uma visão. Mas tem um outro grupo de juristas que dizem que o artigo 221 do Código de Processo Penal, ela prevê que o presidente da República, quando convocado como testemunha de um processo criminal, ele poderia marcar o dia, a hora do depoimento com o juiz do caso, ou mesmo optar por responder as perguntas por escrito. E tem gente que diz que sim, a CPI ela tem o poder de investigar, ela tem o poder de convocar, portanto, pessoas que são investigadas. E se o presidente é o principal responsável pela pandemia, pelo descontrole da pandemia, ele estaria passível, sim, de ser investigado e, portanto, de ser convocado. Essa é a questão, ser convocado, se pode ou não, porque ser convidado, claro, a gente sabe que pode. Agora, ser convocado, ser obrigado a depor, esse é o argumento dos que dizem que sim, de que seria possível convocar um presidente e, portanto, também isso se aplicaria à questão da simetria, como eu já disse, repeti aqui, isso se aplicaria também a governadores e a prefeitos. E aí, dentro dessa briga, me parece mais prudente, sim, essa questão da separação de poder, essa questão do Brasil ser também um órgão federativo, ou seja, cada estado tem também suas assembleias legislativas e sua capacidade de investigar e de julgar e de fiscalizar os seus poderes executivos. Então, não caberia, portanto, ao órgão federal fiscalizar os entes federativos. Cada Assembleia Legislativa deveria fazer isso. Me parece mais prudente, é o que está acontecendo. A gente tem, inclusive, a Polícia Federal hoje no pé, no calcanhar aí de pelo menos 9 governadores. São estados que estão sendo investigados pela Polícia Federal por conta de repasses que talvez não tenham chegado no seu destino. Então, enfim, isso já acontece. A gente já tem, inclusive, 2 governadores com a corda no pescoço, correndo o risco de caírem, de serem impeachmentados em seus estados, de perderem o mandato. Então, realmente se faz inócuo, parece mais uma maneira de você querer causar tumulto, você abrir o leque para investigar, para uma CPI que tem como propósito apurar o motivo do Brasil chegar a quase 500 mil mortos, que é o que a gente está caminhando logo mais por conta da Covid, a gente desviar o foco e acabar perdendo tempo com investigações que não caberiam, portanto, ao governo federal e sim às assembleias legislativas. É uma maneira de tumultuar e de fazer a CPI perder o foco principal, que é, claro,
os desmandos do governo federal frente à pandemia. Mas diz aí, Kim, se você está de acordo comigo que é tão raro de acontecer. Eu acho que é exatamente esse ponto que você colocou de que a grande discussão é política, né? Juridicamente, realmente é muito difícil você defender que uma CPI possa convocar o presidente da República ou possa convocar governadores. Agora, a estratégia do governo é incluir governadores e é convocar governadores, né? E isso já está sendo negociado lá para que eles sejam convocados, justamente para tentar diminuir a carga da CPI em cima do governo federal, diminuir o peso em cima das costas do Bolsonaro, do Pazuello, de quem está sendo investigado do governo federal, que é o foco da investigação. Então, quanto mais governadores, quanto mais casos paralelos eles puderem incluir, melhor para causar diversionismo, né? Para tirar os focos ali do governo federal. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um tiro no pé, porque boa parte dos governadores, acho que foi até o do Tocantins que falou que vai até sem habeas corpus e tal, que não tem nada para esconder, tem outros governadores fora desses 9 aí que estão se voluntariando aí na CPI, que querem, claro, usar a CPI de palanque, usar a CPI também para dar porrada no governo federal, mas pode sair como tiro no pé do governo, porque você abrindo precedente de convocar chefe de executivo, você abre o precedente para chamar o presidente da República também. E aí o Bolsonaro sendo convocado na CPI vai ser um furdunço, porque sabe-se lá se ele vai querer aceitar, se não vai, né? Ele teria até justificativa legal para não ir, mas como é que fica politicamente o Bolsonaro se recusando a prestar conta, né? Parecer que está devendo, né? Como é que fica isso? Eles, sendo que o próprio governo que está fazendo a pressão para que os governadores sejam convocados, ou seja, eles mesmos estão criando precedente para que o Bolsonaro seja convocado nesse mesmo balaio aí. Então, ao mesmo tempo que eles têm essa estratégia, né, de tentar espalhar o máximo possível a atenção, de espalhar o máximo possível a CPI para dispersar a atenção do governo federal, dos crimes do Bolsonaro, do Pazuello, chamar os governadores também abre um precedente perigoso para o próprio governo, que já não está se dando bem, né? Quanto mais a CPI avança, hoje vi o vídeo, não sei se você chegou a ver, Guga, da capitã Cloroquina lá, defendendo em Manaus, né, que você, em vez de internar o sujeito na UTI, usasse, e aí o kit cloroquina inteiro lá, né, o cloroquina, ivermectina, vitamina D, defendeu o pacote inteiro lá, falando que, né, o pacote era muito mais barato que internar o sujeito na UTI. No final das contas, 2 dias depois, o colapso do sistema de saúde de Manaus, né, que a gente viu. Então, o governo federal usou como laboratório e agora a gente tem imagens, né, provando que a secretária do Ministério da Saúde foi pessoalmente lá, deu palestra aberta para os servidores de saúde, recomendando um tratamento que não é que não tem comprovação científica, tem a comprovação de ineficácia, né? É pior ainda, né? Você já tem a prova de que não funciona e que muitas vezes pode prejudicar, pode causar hepatite medicamentosa. Quem tem alguma cardiopatia também com a cloroquina pode sofrer ataque cardíaco, pode sofrer com problemas no coração, e foi isso que foi feito em Manaus e a gente viu o resultado. Então, quanto mais a CPI avança com foco no governo federal, mais esse tipo de personagem vai sendo descoberto, vai sendo inquirido, ainda que, na minha avaliação, você tenha um péssimo preparo de boa parte dos senadores, né, na hora de fazer pergunta dispersa, ou pergunta com muito discurso político, com pouco foco ali em descobrir o crime mesmo, expor o cometimento de crime. Ainda assim, quando esses personagens aí do governo federal envolvidos na pandemia são expostos na CPI, esse tipo de vídeo, de coisa começa a aparecer, documentos começam a ser requisitados, você começa a ter provas, como você teve a prova recentemente aí, de que o secretário executivo do Pazuello deu a desculpa que não abriu o e-mail da Pfizer porque o computador estava com vírus. Aí a Pfizer depois mandou o registro lá telefônico mostrando que tinha ligado para ele, né, 2 dias depois, e que não tinha desculpa de não ter aberto o e-mail porque fez o contato telefônico. Então é um negócio que fica cada vez pior, né, fica cada vez mais indefensável, tanto que você teve que recorrer aí à desculpa bizarra do computador do Ministério da Saúde, não conseguiam abrir um e-mail de vacina,
né? A coisa mais importante do país numa pandemia, porque o computador estava com vírus e aí o sujeito recebe uma ligação e demora 6 meses depois para retornar o contato depois que ele recebe aquela ligação. Esse tipo de coisa que está sendo exposta e que o governo vai tentar... Tem corrupção rolando solta nos estados? Não tenho dúvida disso. Agora, o governo com certeza vai usar isso para tentar, né, usar a sujeira dos governadores para limpar a sujeira do Bolsonaro. É tudo uma maneira de desviar o foco, meu caro Kim. De fato, o governo sabe que a CPI está apertando para o lado deles. É improvável que haja tempo hábil para chegar no impeachment, porém, farão o Bolsonaro sangrar. E essa história de convocar governador é um tiro de bazuca no pé, como você está já explicando, até porque abre uma possibilidade de estender o prazo da CPI. Eles não têm ainda razão para estender a CPI. A CPI durará, a princípio, 3 meses. Mas é óbvio que eles querem estender essa CPI por mais 3 meses, pelo menos, né, para que dure no mínimo 6. E é muito tempo aí de pancada no governo, 6 meses. E para conseguir estender a CPI, um dos argumentos que pode ser usado, claro, é a convocação dos governadores. Isso, claro, cria tempo. São 9 governadores, isso tudo demanda tempo, enfim. Então, já começa a se criar uma narrativa para estender o prazo da CPI graças a esse precedente aberto pelo próprio governo. O governo parece que chamou os trapalhões para defender, para fazer a defesa do Bolsonaro, porque é uma coisa incrível, são os aloprados 2.0, a nova versão dos aloprados. Teve na época do governo do PT os aloprados do Lula e tem agora os aloprados do Bolsonaro, que estão ali na CPI mostrando que são despreparados, que são negacionistas e que conseguem o tempo inteiro propor coisas que são ruins para o presidente. Eles defendem cloroquina, eles acabam incriminando cada vez mais o Bolsonaro, né? Eles defendem, por exemplo, a cloroquina, eles tentam defender discursos que eles deveriam tentar, na verdade, ou desmontar ou esquecer. O melhor era esquecer e não trazer à tona crimes que o Bolsonaro cometeu, como, por exemplo, essa questão da cloroquina, de ter, até hoje, né, de ser alguém que tenta promover um remédio que é considerado ineficaz enquanto não fez nada pela vacina, enquanto fez pouco, enquanto sequer abriu e-mail, enquanto inventa a desculpa de que um vírus não permitia abrir e-mail. A gente sabe que não foi vírus, a gente sabe que foi descaso. A gente vê que em meses e meses, 1 ano de pandemia, a média de encontros, de reunião entre Pazuello e o presidente Bolsonaro foi de uma reunião a cada quase 7 dias, 6,6 dias. A cada 1 semana eles se reuniram. Se tem uma pandemia, o Brasil tem situação de guerra, se a gente tem uma pandemia que está matando meio milhão de habitantes, é óbvio que isso deveria ser a prioridade do governo, e é óbvio que se isso fosse a prioridade do governo, eles não estariam se reunindo a cada 1 semana apenas, eles estariam reunidos o tempo inteiro, e isso não acontece. Isso mostra o descaso, isso mostra a desmotivação, isso mostra a incompetência, isso mostra como o governo nada fez para, de fato, tentar controlar a pandemia. Sequer reunião fazia, sequer abrir e-mail. E é isso que a CPI está mostrando. E é por isso que agora o Bolsonaro precisa desviar o foco. E como que se desvia o foco? Criando esse tumulto em cima de governadores que já estão sendo investigados, que é completamente inócua a convocação deles e que provavelmente, se não terminar no STF, vai virar um tiro no pé, porque tem uns que podem, inclusive, recorrer ao STF. Já há o precedente. Marconi Perillo, quando foi convocado pela CPI do Cachoeira, não compareceu alegando, pedindo um habeas corpus, que foi concedido pelo Marco Aurélio, com base nessa tese de separação de poder. Então, a gente já tem um precedente. Quem governador que quiser não vai. Entra no STF, consegue um habeas corpus. Agora, outros irão, porque querem fazer, sim, do depoimento deles mais um processo para incriminar o governo, esclarecendo, sim, o que aconteceu ali. E as perguntas que serão feitas não serão só em torno do repasse de verbas, serão perguntas que mostrarão o desinteresse do governo federal em trabalhar com os estados para tentar controlar a pandemia. Então, tem governador que vai fritar o Bolsonaro, que vai fazer questão de comparecer. O Wellington Dias, que é do Piauí, já disse que vai comparecer, e outros. Enfim, vai ser um tiro no pé, vai estender a CPI com essa história. No máximo, ele vai conseguir estender a CPI e se incriminar ainda mais com que os governadores dirão, e não incriminar os governadores, os que têm sujeira
nas costas já estão sendo incriminados pela Polícia Federal, então não muda nada para eles. É um tiro no pé, de fato. E é um amadorismo tão grande que o Senado é justamente a casa que você tem os parlamentares mais ligados aos governadores. Né, que o cara, quando faz a campanha para o senador, em regra, quem ganha é o candidato do governador. Quem ganha é quem disputa a eleição junto com da chapa do governador. E a composição da CPI tem mais gente a favor dos governadores que estão sendo convocados do que contra. O governo tem 2, 3 lá para inquirir os governadores. O resto é tudo gente que vai estar lá não para descobrir escândalo estadual, vai estar lá para levantar a bola do governador dele. Então é um amadorismo tão grande, como você disse, que o próprio governo faz uma manobra para tentar, né, de dispersar a atenção, dá uma desculpa, como você bem colocou, para estender o tempo de CPI, o que é pior. Mesmo que a gente prolongue, chame os 27 governadores, ter mais tempo de CPI é mais tempo de porrada no governo federal. Por mais que você disperse isso nos estados, é mais tempo de foco. Pô, todo dia é a imprensa cobrindo CPI. Né, e não cobriram mais nada, esquece, se a Câmara dos Deputados amanhã aprovar a Constituinte, a notícia dos jornais vai ser a CPI, todo o foco da voltada para a CPI e o governo ainda manda os governadores jogarem no campo deles, que é o Senado, né? O Senado é casa de boa parte ali dos senadores que foram eleitos casados ali junto com os governadores, ou mesmo são ex-governadores eles mesmos, né? Eu acho que até o caso do presidente da CPI, acho que até o Omar foi governador também e preside, e vários outros lá que tem ligação com os governadores. Então, eles estão chamando o governador ter a bola levantada pelos senadores e cortar em cima do governo. Realmente, mas isso aí eu não vou nem reclamar, né? Quando o governo se atrapalha, deixa rolar. Deixa se sabotar, né? Que pelo menos não está sabotando a democracia, o Brasil. E a gente viu o reflexo disso, inclusive nas pesquisas. A mais recente mostra que a desaprovação ao governo Bolsonaro subiu mais 5 pontos, está em 59%, segundo o Poder Data. Todas as pesquisas mostram que a desaprovação tem aumentado e que a popularidade dele cai e que a intenção de voto dele na próxima eleição cai, e isso é fruto muito claro da CPI estar em foco essa questão da pandemia, e a CPI com mais 6 meses, são 3, mas vai acabar prorrogando mais 3, fritando o Bolsonaro, vai acabar, claro, derretendo ainda mais o capital político dele. Kim, dê adeus pra galera, semana que vem tem mais, tamo junto. Um abraço, então, vamos ver o desenrolar aí, se vai ser convocado governador, se não vai. Se for, já podem esperar que vão tentar aprovar requerimento para convocar o presidente. E aí é outra grande, boa pauta aí para a gente falar também o depoimento do Bolsonaro na CPI, né? Que ele fica numa sinuca de bico. Ele pode usar a desculpa legal de não ir, mas ao mesmo tempo politicamente fica feio ele fugir de dar explicação, né? Então é isso, um abraço e até semana que vem. Valeu, galera.